Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de novembro de 2025. Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte em novo passo de campanha anticorrupção, parte 5. O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte por corrupção passiva em mais um passo da campanha do líder Xi Jinping contra o crime no país. Renjian, que também era membro do Comitê do Partido Comunista da China, teve a pena suspensa por 2 anos por ter confessado os crimes, cooperado na recuperação dos valores e demonstrado arrependimento, segundo a mídia estatal Xinhua. O político foi também sentenciado à privação vitalícia de todos os seus direitos políticos, e seus bens pessoais foram confiscados. Tang Renjian, quando era ministro da Agricultura, dando entrevista no Congresso chinês, o ex-ministro teria usado os cargos que exerceu entre 2007 e 2024 para beneficiar terceiros em contratos de projetos, investimentos e aprovações de empresas. Em troca, teria aceitado a quantia de mais de 268 milhões de yuans, cerca de 201 milhões de reais. A corte responsável pelo caso, o Tribunal Popular Intermediário de Shanchun, na província de Jilin, decidiu que as ações de condenado configuram crime de suborno. Renjian também teria dito, após a leitura da sentença, que aceita o veredito e não pretende recorrer, segundo a agência. Os valores recuperados foram convertidos ao Tesouro Nacional. O político começou sua carreira na década de 1980 no Ministério da Agricultura e atuou em diversos cargos até chegar à liderança da pasta. Em dezembro de 2020, foi apontado como ministro, e em maio de 2024 foram anunciadas as investigações contra ele. Na Revista Espírita de março de 1866, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito do Sr. Bonami, Pai, intitulada A Lei Humana, onde ele se expressa assim: na Idade Média e desde a Era Cristã, a legislação recebe do princípio religioso uma influência cada vez mais notável. Ela perde pouco de sua crueldade, mas seus móveis ainda absolutos e cruéis mudaram completamente de direção. Assim como a ciência, a filosofia e a política, a jurisprudência tem as suas revoluções, que não se devem operar senão lentamente, para serem aceitas pela generalidade dos seres a quem interessam. Uma nova instituição, para dar frutos, não deve ser imposta. A arte do legislador é a preparar os espíritos de maneira a fazer com que a desejem e a considerem como um benefício. Todo inovador, por melhores que sejam as intenções que o animem, por mais louváveis que sejam os seus desígnios, será considerado como um déspota, cujo jugo é preciso sacudir, se ele quiser se impor, ainda mesmo que por benefícios. Por seu princípio, o homem é essencialmente livre, e quer aceitar sem constrangimento. Daí as dificuldades que encontram os homens muito avançados para o seu tempo, daí as perseguições com que são abatidos. Eles vivem no futuro. Com 1 ou 2 séculos de avanço sobre a massa de seus contemporâneos, eles não podem senão fracassar e quebrar-se contra a rotina refratária. Assim, na Idade Média, preocupavam-se com o futuro do criminoso. Pensavam em sua alma, e para levá-la ao arrependimento, apavoravam-na com os castigos do inferno, as chamas eternas que, por um arrastamento culposo, lhe infligiriam Deus infinitamente justo e infinitamente bom. Não podendo elevar-se à altura de Deus, os homens, para se engrandecer, o reduziam às suas mesquinhas proporções. Inquietavam-se com o futuro do criminoso, pensavam em sua alma, não por ela própria, mas em razão de uma nova transformação do egoísmo, que consistia em pôr a consciência em repouso, reconciliando o pecador com o seu Deus. Pouco a pouco, no coração e no pensamento de um pequeno número, a iniquidade de semelhante sistema pareceu evidente.
Eminentes espíritos tentaram modificações prematuras, mas que, nada obstante, deram frutos, estabelecendo precedentes sobre os quais se baseia a transformação que hoje se realiza em todas as coisas. Sem dúvida, ainda por muito tempo a lei será repressiva e castigará os culpados. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo daquele que a cometeu. Mas, como vedes todos os dias, as penas se abrandam, tem-se em vista a moralização do ser, criam-se instituições para preparar a sua renovação moral, torna-se o seu abatimento útil a ele próprio e à sociedade. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço. Será a criança extraviada na qual deve ser corrigido o raciocínio falseado pelas más paixões e pela influência do meio perverso. O magistrado e o juiz não são os únicos responsáveis e os únicos a agirem neste mister. Todo homem de coração, príncipe, senador, jornalista, romancista, legislador, professor e artesão, todos devem pôr mãos à obra e trazer o seu óbolo à regeneração da humanidade. A pena de morte, vestígio infamante da crueldade antiga, desaparecerá pela força das coisas. A repressão, necessária no estado atual, abrandar-se-á dia a dia, e, em algumas gerações, a única condenação, a colocação fora da lei de um ser inteligente será o último degrau da infâmia, até que, de transformação em transformação, a consciência de cada um fique como único juiz e carrasco do criminoso. E a quem deveremos todo esse trabalho? Ao Espiritismo, que desde o começo do mundo e por suas revelações sucessivas, como o mosaísmo, cristianismo e espiritismo propriamente dito. Por toda parte, em cada período, sua influência benfazeja salta aos olhos, e ainda há seres bastante cegos para não reconhecê-lo, bastante interessados para derrubá-lo e negar a sua existência. Esses devem ser lamentados, porque lutam contra uma força invencível, contra o dedo de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.